Oi, gente, tudo bem com vocês de volta, né? Agora o terceiro vídeo do canal. Eu não vou ficar contando os vídeos, tá? Mas só dizendo que eu tô feliz de estar gravando essas coisas, por mais que os outros vídeos tiveram que, acho que uma, duas, teve 5 visualizações em os dois vídeos, mas tudo bem, não tem problema. O meu objetivo aqui é fazer com que as pessoas vejam também, mas eu não tenho essa preocupação, nossa, eu não quero que todo mundo veja, né? Mas enfim, no primeiro vídeo eu tinha gravado um pouco sobre trabalho e faculdade, né? Porém, eu tava sem ideia assim para gravar e tal, e eu falei acho que muito pouco da faculdade, né? Eu falei um pouco do trabalho e um pouco da faculdade, no final acho que eu não consegui muito desenvolver muito bem. E hoje, nesse vídeo, eu acho que eu tô pensando em falar mais agora da faculdade em si, tá? Então, se você tá na faculdade ou se você tá pensando em fazer uma faculdade mesmo, né? Se você tá querendo, né? Eu expliquei naqueles vídeos a importância de você realmente querer e gostar de uma área para você fazer uma faculdade, sabe? Se você realmente quer, né? Pensa em fazer ou quer experimentar, não vale a pena um risco, né? Mas enfim, eu vou dizer minha experiência com faculdade, tá? Como universitário, né? Como eu disse para vocês no primeiro vídeo, no vídeo eu tô cursando licenciatura em História, tá? Pelo EPG aqui de Ponta Grossa, no Paraná, no período noturno, tá? E eu vou... Ai, bati minha perna, caralho. Perdão, não posso falar palavrão, que senão tu vai cortar. Tudo bem, eu acho, né? Mas enfim, o que eu queria dizer primeiramente é que vou tentar fazer uma expectativa realidade, né? A primeira coisa que eu acho que eu tenho que falar que eu presenciei é o seguinte: você, quando entrar na faculdade, você não vai gostar no primeiro momento, tá? Isso pode ser de pessoas que talvez gostem no primeiro momento, mas a maioria normalmente não gosta. Eu perguntei para meus amigos que já estavam fazendo faculdade, ou que já fizeram, né? Meu irmão também, que já é formado, tudo. Eu falei assim, cara, e ele fez direito, em uma área totalmente diferente, né? Que eu acho muito, muito legal também. Mas, tipo, eu pergunto assim, cara, é assim mesmo e tal? Você entra na faculdade, primeiro semestre, você quer mais sair da faculdade do que ficar? Não, cara, é verdade, assim, a maioria das pessoas que eu conversei, elas concordaram com isso, sabe? Então, não sei, pode ser diferente, mas na minha opinião, foi isso que aconteceu comigo, tá? Ainda mais ser um curso que, tipo assim, ser professor era a última coisa que eu queria, né? Eu sempre pensei mais em prioridade a psicologia, ou a área militar, né? Outras áreas que eu gosto, inclusive a medicina também. Mas como foi a única coisa que eu passei ano passado, eu pensei, ah, cara, vamos testar, né? E eu entrei. Quando eu entrei, eu tava já, antes de entrar, eu já tava trabalhando, né? Então eu tive que me virar um pouquinho, bastante, né? E eu entrei na faculdade, tudo, eu tava trabalhando. Então, assim, segunda coisa também, tome cuidado com o turno que você vai pegar, tá? E se você não tá conseguindo acompanhar a vida acadêmica, não desista. Mas, tipo assim, pense bem o que você quer. Se você tá realmente querendo mais trabalhar, até juntar uma grana legal, ou você quer, não, quero focar no meu daqui, porque tem situações que você não consegue ter saúde mental e física para isso, né? Eu tive um momento difícil, né? Mas eu consegui me acostumar, me adaptei. Mas, tipo assim, eu ia pra faculdade, cara, e eu não conseguia. O único dia que eu conseguia fazer as coisas da faculdade era meus dias de descanso. Então era sábado, né? Eu era escala 6 por um, por mais que sábado era meio período, né? Então era até meio-dia, mas de qualquer forma era 6 por um. E domingo, né? Eram os últimos dias. Então, cara, no primeiro semestre, assim, até eu sair do emprego, por questão minha, tá? Eu não fui demitido, só pra ficarem bem claro. É... Deixa eu lembrar. Esqueci o que eu ia falar, cara. Peraí. Eu tive muita dificuldade nisso, né? Porque, poxa, eu não conseguia aproveitar muito bem a faculdade, sabe? Tipo, tudo bem, eu ia lá pra aula, mas é como se fosse uma aula normal, sabe? Eu não tava tipo, ai, porque eu tava me formando, tudo, né? Isso começou a desmotivar. Fora que as matérias do primeiro semestre, cara, eram muito maçantes, sabe? E eu realmente, do curso até agora não tenho nada do que reclamar. Os professores, das matérias, agora também é melhor, né? Mas, cara, o primeiro semestre foi muito chato. De verdade, pra mim acho que foi muito chato, tanto que eu quase desisti. Além de licenciatura em História, eu tô fazendo para me formar professor, certo? E, cara, o tanto que a gente tá se ferrando para ser professor nesse Brasil, os professores estão se ferrando porque a gente tem um negócio chamado governo, ele enfia um monte de coisa que a gente não consegue dar autonomia nas aulas, né? E, cara, isso desmotiva. Desmotiva bastante. Então, na área que eu tô estudando, que eu tô me formando, tudo bem que eu tô no primeiro ano, mas na área que eu estou cursando, cara, você ser um licenciando, um discente que tá fazendo uma licenciatura, você é um guerreiro, cara. Porque tudo bem que entrou na minha cabeça que depois, cara, eu tava com medo de não achar emprego no futuro. Mas, mano, qualquer área é assim.
né? Tudo bem, tem a seção de medicina, que eu vejo assim que é você dar o teu nome num postinho de saúde e você tá com um emprego bom, né? E por isso que muitas vezes, às vezes quer medicina por conta dessa resposta rápida, né? Mas não adianta arranjar emprego rápido e ser um médico não bom, né? Um médico horrível como profissional, né? E em outras áreas, mas eu pensei, cara, em outras áreas também acontece. Se eu fizesse psicologia, eu também ia me ferrar lá no final, porque também ia ser difícil para achar emprego. Então assim, não, peraí, vamos ver. Daí começou o segundo semestre, né? E daí começou uma matéria chamada extensão, porque a faculdade ela é pesquisa, ensino e extensão, essas três pilares, né? Eles andam juntos. E eu não tinha conhecido, né? Daí eu fui na primeira aula, que foi no museu, né? Na minha aula, na minha área de história, a gente vai fazer mediação e tal das exposições do museu. E eu comecei a pensar mais, cara, pô, agora eu comecei a gostar, né? Agora eu comecei a gostar que aula massa, assim, né? Poxa, como, né, em abril. E daí eu falei pra minha mãe, mãe, ainda dá tempo de fazer psicologia depois de eu terminar a história? Claro, filho. Minha mãe me ajuda muito com essas coisas, né? Ela é minha conselheira, meu pai também, né? Mas como meu pai viaja bastante, eu normalmente converso mais com minha mãe. Mas graças a Deus eu tenho uma relação boa com os dois, né? E ela falou assim, claro, filho, não tem porquê, poxa, você é muito novo ainda, né? E realmente, eu tava pensando assim, cara, se eu terminar a história, eu vou ter 21 anos, né? Então assim, poxa, eu prefiro terminar um negócio que é público ainda, então meus pais não vão ter que se esquentar comigo, ou eu vou ter que me virar para pagar minha faculdade, até por enquanto, né? E eu posso ter a chance de depois pagar a psicologia, porque aqui tem só na particular, tá? Aqui na minha cidade, daí tem que ir para Irati, que é uma cidade próxima que tem uma pública, né? Mas daí outros 500, né? E daí eu comecei a gostar, né? Então eu acho que essas duas coisas que eu falei sobre você ter um trabalho às vezes e tá muito sobrecarregado, tem que tomar cuidado, tá? Então decida se realmente, se você tiver tempo, tiver condição de focar na vida acadêmica, ou você pode fazer o seguinte, eu vou fazer isso agora, né? Eu já fiquei um bom tempo assim sem trabalhar, sem nada, assim só na vida acadêmica, estudando para o concurso, né? Pensei, não, agora já deu. Vou achar uma coisinha meio período, né? Não vou tentar um negócio CLT, porque se fosse para ficar CLT, efetivo assim, ir trabalhar 8 horas por dia para a faculdade ainda, eu estaria no meu antigo trabalho ainda, né? Mas eu tive que sair por conta da questão do estudo. Então eu tenho um concurso para fazer, eu tenho etapas do exército para fazer. E eu saí para me privar disso e conseguir estudar, né? Conseguir estudar, conseguir me esforçar, por mais que eu não passe, para eu tentar ter uma chance ali de passar, né? Porque é uma coisa que eu quero. Então, se você quiser condição, você pode tentar manejar, né? Mas o que eu recomendo assim, se você puder achar um emprego meio período assim, por mais que o salário seja um pouco menor às vezes, mas que você consiga equilibrar a vida acadêmica e a laboral, do ambiente profissional, cara, faça. Melhor coisa. Ou um estágio, né? Ou um estágio não obrigatório, né? Eu tô tentando achar mas caso eu não ache, eu vou tentar alguma coisa meio período, né? Nem eu trabalho no McDonald's, né? Meio período, alguma coisa assim. Mas na minha área, a minha área até que é uma área boa para estágio. Então tem no museu, tem no Parque Histórico de Carambeí, que é uma cidade próxima. Eu fui ver o site, não tinha, nem nenhuma. Mas tem que ficar vendo todo dia, assim, né? Mas é uma coisa que eu posso ficar tranquilo, né? Mas agora eu imagino assim, a pessoa tá fazendo direito, às vezes é um estágio não obrigatório, às vezes é mais fácil deixar. Posso estar errado, né? Acadêmicos de direito podem reclamar comigo, né? Mas então é isso. Então, muita gente entra na faculdade pensando que vai gostar e vai realmente, nossa senhora, amar no primeiro semestre ou nos primeiros anos, assim, né? Cara, tem gente que começa a gostar mesmo do curso, sentir essência no segundo ano, no terceiro, né? Dependendo do curso. Tem gente que realmente entra e fala assim, não, isso aqui, né, realmente não é pra mim e sai. E tá bom, não tem problema, né? É o direito da pessoa, é a escolha da pessoa. Às vezes lá troca de área e se identifica mais, né? Eu sei que às vezes eu posso fazer psicologia que eu quero tanto e chegar lá e assim, não era isso que eu queria, né? Então eu acho que da faculdade é isso, assim, sabe? Você entrar com a cabeça assim, não, pera aí, vai ter um período que vai ser muito chato da minha vida, né, nessa faculdade. Porque, poxa, para quem tá fazendo uma segunda graduação, uma terceira, por exemplo, eu tenho um colega da minha sala que ele é advogado, ele já é formado em direito, então para ele, tudo bem que é uma área totalmente diferente, e cara, às vezes eu fico, mano, esse cara é muito inteligente, né? Que às vezes ele dá um argumento com a área dele junto, sabe? Então, tipo, cara, é muito legal isso. E para ele, tornar uma vida acadêmica, ele já tá acostumado, né? Por mais que seja outra licenciatura, outro curso, né? Ele já tem uma experiência em vida acadêmica de faculdade, né? A gente não tá falando de ensino médio, ensino fundamental. Chama de faculdade, de uma graduação, né? E, cara, é você por você, né? E tipo, não tem ninguém te obrigando se você quer ficar na aula ou não, sabe? É você que decide. Por exemplo,
Acho que todas as faculdades são assim, cara, chega sexta, só vai, tipo, os caras que querem mesmo estudar na sexta, porque aqui na minha cidade tem o Sexta e Seis, que é um show de rock, né? Normalmente tem, cara, se tivesse numa sexta, mano, ninguém vai na aula, ninguém, sabe? Sexta, né? E sexta é uma matéria bem complicadinha, assim, a teoria da história, historiografia 2, né? E assim por diante. Então, tipo, poxa, já é um desafio, assim, é você por você, cara, e você aguentar tudo isso com o trabalho e ainda a faculdade e outras coisas, na minha experiência foi muito difícil. Foi muito difícil e acho que, cara, eu engordei nessa época, eu tenho certeza. Porque eu não conseguia ir pra academia direito. A única dia que eu tinha pra praticar alguma coisa física, exercício físico, era final de semana, né? E, cara, eu tava muito depressivo, assim, porque eu trabalhava praticamente sozinho na loja, né? Era só eu de vendedor. De vendedor e o dono, né? O dono é o dono, né? Mas, enfim. Depois chegou uma pessoa, né, que pôde me substituir, eu treinei ela, então melhorou um pouco a questão da socialização. Mas, cara, eu me sentia muito mal mesmo, assim. Foi um emprego ótimo pra mim, né? Foi meu primeiro emprego, na verdade, né? Foi uma experiência legal, fiquei uns 6 meses, tudo. Mas, cara, quando eu consegui sair e ter mais tempo para a faculdade, para mim também, para as minhas coisas, né? Para voltar à academia, voltar a praticar esporte, atividade física, explorar mais a faculdade, poxa, buscar às vezes um estágio, começar essa matéria de extensão, cara, foi um divisor de águas, assim, sabe? Eu nunca me senti tão bem. Mas agora eu sinto assim, não, peraí, depois dessa prova, eu vou procurar uma coisa até ano que vem que eu entrar no quartel. Poxa, né? Pelo menos eu tenho meu dinheirinho, né? Eu trabalho, eu posso ter um trabalho que seja meu período e não seja exaustivo para mim, né? E eu consiga conciliar as duas coisas, né? Eu acho que isso é importante, a gente tentar achar um equilíbrio. Então, resumindo, não entre na faculdade, não entre na faculdade sim, mas sabe que quando você entrar na faculdade, você vai, ou no primeiro semestre, ou vai ter épocas que você vai ficar assim, cara, esse negócio não é pra mim. Mas tenha paciência e calma. Eu vou lembrando das coisas ao pouco, tá? Eu vou e me perco. Tenha paciência e calma, tá? Porque às vezes você pode gostar, você pode ser um ótimo profissional naquela área, mas às vezes você fica, não, essa matéria aqui, essas coisas aqui não gostei, não é pra mim. E foi o pensamento que eu tinha, cara. Eu achava assim, ah, cara, ó, não vou continuar, viu? Não vou, não é pra mim, ó. É difícil achar emprego como professor, eu tava bem ignorante, assim, sabe? Depois, nesse segundo semestre, assim, eu olhei essa matéria de extensão e fiquei, cara, que massa, mano, ô, tô gostando até. E daí eu comecei a gostar mais, né? Ficou bem mais. E que você se adapta também à vida acadêmica, né? Você sabe que, poxa, você pode fazer um estudo seu, né? Você faz os seus métodos, né? Contanto que você tira nota boa, né? E você aprende que é por você. Tudo ali é por você, né? No final tem trabalho em grupo, tudo, mas é tudo na tua conta, né? Você por você mesmo. Em qualquer lugar na vida é assim, né? Mas eu acho que é isso. Então, caso você esteja fazendo faculdade, independente do ano que você tá, pense assim, poxa, realmente eu tô gostando dessa faculdade? Porque, poxa, daí você vai ter... Tem gente que faz isso. Tem gente que às vezes faz uma faculdade que não gosta ou que não se adapta até o final e, cara, depois fica infeliz, né? Pode ter um trabalho ótimo que pague bastante, mas vai ficar infeliz. E eu acho que, apesar de tudo, que a gente tem que pensar na questão econômica, na questão financeira, ainda mais no Brasil, né? Na questão profissional, a gente tem que pensar na questão humana. Então a gente tem que pensar porque a gente é humano. A gente precisa ser feliz, né? A gente precisa ter a felicidade com a gente, né? Não só nos bens móveis, bens financeiros, mas no bem social, né? O que é bom para a gente, o que a gente faz que deixa a gente confortável, mas não ficar numa zona de conforto, né? Entender isso que a gente não pode ficar numa zona de conforto, tá? Mas é isso que eu queria comentar. Eu sei que parece que eu falei só uma coisa da faculdade, mas tem várias. É que eu ainda também tô no primeiro ano, né? Então, eu me senti isso, né? Minha experiência foi o seguinte. Eu entrei, né? Como eu disse pra vocês, eu não gostava, né? No começo, assim, eu fiquei, cara, e eu só ia pra aula por ir, assim, sabe, né? E eu ficava tão cansado, cara, que minha mãe me via que eu tava muito cansado. Às vezes ela falava assim, filho, viu? Tem alguma coisa importante na faculdade hoje? Se não, venha descansar pra casa, venha tomar um café com a gente, eu ia, né? E realmente às vezes não tinha nada importante. Quando eu via, não, realmente a aula vai ser tal coisa, eu ia pra casa, né? Hoje eu fico até animado a hora de ir pra faculdade, porque eu fico em casa durante a manhã, né? Eu estudo pro concurso, faço às vezes coisas da faculdade, então eu tenho muito mais tempo agora para fazer isso, né? Então eu consigo equilibrar muito bem. Às vezes eu fico, cara, eu vou ir, pronto, tomo meu café, faço minha atividade física antes e consigo ir, e cara, de verdade, a saúde mental minha melhorou muito, tá?
Então, não estou dizendo para você, você está na faculdade e vai ficar só na faculdade. Tudo bem, se você tiver oportunidade e condição de fazer isso, faça. Foque só na faculdade, acha um estágio não obrigatório, né? Ou espere o teu estágio lá no terceiro ano, como é que é, né? Não sei qual curso você faz. Ou você pode tentar conciliar as duas coisas, né? Então, essas duas dicas que eu dou para quem vai entrar na faculdade ou quem está na faculdade, né, já vai ser mais experiente que eu, né? Então, eu não passou muita coisa que eu deve ter no primeiro ano. Tipo, você saber que ao entrar você vai talvez sofrer um choque, assim, você vai ficar assim, cara, não é isso que eu quero. Mesmo sendo coisas que você queria desde a sua infância, por exemplo. Pode acontecer isso, né? E segunda coisa que, tipo, poxa, cara, você vai ter que aprender a conciliar a tua vida com a faculdade, né? Se você realmente quer fazer aquilo, você realmente quer se formar, quer trabalhar naquela área, quer ter uma experiência legal naquela área, você vai ter que conciliar alguma coisa com outra, tá? Ou você vai ter condição de focar só na vida acadêmica, tá? E claro, sim, focar na vida acadêmica, tô dizendo assim, você não trabalha, você foca na vida acadêmica. Mas você também não esquece de, poxa, ter a tua vida social, ter a tua vida amorosa. Se você tiver oportunidade, né? Eu comentei do namoro, essas coisas de amizade no último vídeo, né? Na sua vida familiar, tá? Então, quando eu digo, focar na vida acadêmica, tudo bem, mas é você ter mais tempo para isso, tá? Eu, por exemplo, quando trabalhava, os únicos dias que eu tinha para fazer coisa da faculdade era final de semana. Eu tinha 2 dias para fazer coisa que às vezes tinha em 5 dias da semana que eu precisava. Sei lá, um fichamento, um relatório que eu precisava, eu precisava ter um tempo, eu dei pelo menos, sei lá, 2 dias, 3 dias, né, 4 dias para fazer bem feito e eu às vezes fazia tudo cagado, né? E por conta dessa questão. Bom, então era isso que eu acho que dá para a gente concluir que você vai entrar na faculdade, ou se você já está, se você já está na faculdade, me fale se você teve a mesma experiência que eu, tipo, poxa, de entrar no curso e falar assim, não, isso aqui não é para mim. Depois estava lá, nossa senhora, amo isso aqui, né? E eu tô assim agora, cara. Eu sei dos riscos, né, da questão do trabalho educacional, da área educacional, né, que eu posso até não me dar bem no futuro, né? Mas vou tentar, né? Eu tô gostando do curso e não é por isso, porque qualquer curso é assim, né? Qualquer curso você não é aquele negócio, né? Faculdade não dá emprego, né? Mas é importante para tua formação profissional, né? É importante para você ter uma profissão, se você realmente quer uma coisa, é faculdade, tudo, né? Mas não é só faculdade, ali você aprende o mundo também, né? Com tanto que a faculdade às vezes pode oferecer, você consegue entrar em muita coisa, você consegue aprender muita coisa, né? Seja pelos seus estágios, pelas suas aulas, pelo seu TCC e pela própria universidade você consegue ter abertura a muita coisa também, né? Então eu quis fazer um vídeo mais específico da faculdade, né? Eu acho que às vezes eu tô me perdendo um pouquinho, mas acho que eu consegui explicar o que eu queria, né? Que são essas duas coisas. Que você vai entrar, eu vou repetir porque eu preciso repetir que você não vai esquecer. Que você vai entrar e talvez não goste no primeiro momento, isso é normal. Eu acho que em qualquer área, assim, qualquer trabalho, às vezes é bem normal isso, né? Agora é o seguinte, você entrou no primeiro momento e ainda não tá gostando, daí é outra coisa. Daí é outra coisa, você tem que começar a explorar outras oportunidades que você possa gostar, né? Por exemplo, a loja que eu trabalhei foi no material da construção. Cara, eu não quero mais voltar para esse ramo. Deus me livre você chegar, e tem uma vaga no material da construção. Cara, eu prefiro ficar desempregado e achar outra coisa do que voltar para o material da construção. Ainda mais se for coisa de madeira, de piso, pelo amor de Deus, tá? Depois desse meu trabalho eu descobri que assim, não, cara, eu quero comprar um apartamento que esteja o máximo imobiliado porque eu não quero ter que me esquentar com essas coisas, né? Mas enfim, é uma coisa que eu não gostei, né? Eu fazia parte de tudo, né? Então eu fazia lançamento fiscal, tudo bem que essa parte computacional era de boa, mas cara, a parte do ramo do comércio de material de construção, cara, olha, pra mim deu, não quero mais voltar, se tiver oportunidade eu não vou voltar também, né? Seja para aquela loja ou para outra de material de construção. E cara, mas assim, uma coisa que assim, poxa, eu não gostei do primeiro momento e não gostei ainda, mas assim, não, dá para continuar? Dá, então beleza, né? Agora, se prolonga muito isso, você vai começar a ficar mal, né? Você vai começar a ficar deprimido, não vai ficar preso naquele negócio, não vai conseguir pensar em outras oportunidades, entende? E pense em outras oportunidades, pense em outras áreas que você pode gostar, outros tipos de emprego que você pode gostar, tá bom? Mas que tenha mais benefícios em prol, né? Ou que seja uma área diferente, mas que você consiga trabalhar mais tranquilamente, né? E, mas enfim, da faculdade era isso. Porque, como eu disse, cara, esqueci. Você não vai, talvez não goste no primeiro momento, né? Talvez você também pode fazer assim.
Tem um colega na minha sala, não, mais uma experiência, né? Mais um relato, que ele fez 3 anos de física. O que pra mim, meu Deus do céu, o cara tem que ser muito forte pra aguentar isso, né? Porque física, né? Eu não sou um exatas, cara, e licenciatura em exatas é muito complicado. Todas as licenciaturas são complicadas, mas eu acho que o cara que gosta de fazer isso, o cara é um guerreiro, né? O cara tem que ser muito determinado e gostar muito daquela área, né? Não tô desprezando, tá? Mas tô dizendo que eu sou bem mais de humanos, né? Eu estudo matemática, gosto de matemática também, tenho dificuldade com isso, né? Mas para mim seria muito mais complicado, eu nunca pensaria num negócio assim, né? Mas ele fez 3 anos. Licenciatura normalmente tem 4. Ó, ele largou o curso e trocou para história 1 ano depois dele se formar, cara. Faltando 2 anos ali para ele se formar. 1 ano para ele se formar. E foi escolha dele, né? O meu pai foi assim, meu pai fez 2 anos de engenharia, ele falou assim, quer saber, não tô gostando disso aqui, e foi embora. E as escolhas, né? A gente não sabe o momento que a gente vai gostar de uma coisa ou que pode não gostar depois, entende? Né? Então é isso, você pode não gostar no primeiro momento e pode gostar depois, como você também pode voltar a não gostar depois e querer sair, realmente não, isso aqui realmente não é para mim, mas tem que ter paciência e calma para você realmente concluir para você mesmo. Não. Pensando de tudo desses anos, não foi um negócio que eu gostei, eu acho que eu consigo procurar qualquer coisa que eu goste e eu não vou fazer. Daí tudo bem, né? E a segunda coisa é que você tentar conciliar essas duas coisas, né? Trabalho e faculdade, né? Tentar porque não... Eu sei que às vezes as pessoas têm que trabalhar por uma questão financeira, uma questão de condição, não tem condição de só focar na vida acadêmica e não trabalhar. Ou às vezes precisa de um emprego CLT, né? 6 por 1, que é o salário mínimo, né? Para tentar sustentar, né? Mas daí eu não tenho como falar também, né? Cada um tem a sua condição, né? E então, tipo, mas se você tiver oportunidade, tente conciliar de uma forma que fique saudável. A palavra-chave dessa parte é saudável, tá? Você tem uma vida saudável, saudável física e mentalmente para conseguir aguentar uma faculdade, assim, sabe? E conciliar ainda com o trabalho, com as coisas que você faz, né? Mas enfim, eu acho que eu consegui explicar o que eu queria, né? Na minha opinião sobre essas coisas. E é isso que eu queria falar para vocês, tá? Qualquer dúvida podem mandar nos comentários, né? Perguntando minha opinião sobre essas coisas, né? Acontece que às vezes quando eu for trazer um fato científico, alguma coisa estatística, de algum gráfico, alguma coisa que precisa de uma fonte para eu falar, eu vou colocar na descrição, tá? Como eu tô dando minha opinião, a fonte é tipo assim, voz da minha cabeça, tá? Mas é minha opinião, então eu tô dizendo de acordo com minha experiência, tá? Mas quando tiver uma coisa, eu tô falando uma frase, eu tirei de um artigo, eu tirei de um jornal, eu vou colocar na descrição, tá? Daí eu peço que vocês, nesses casos, não acreditem em mim, mas nas fontes, tá bom? Eu gosto de dizer isso, quando eu for colocar uma coisa assim, acredite nas fontes, não em mim, né? Mas, bom, como isso aqui é uma questão mais opinativa, né? Eu tô falando em base na minha experiência, né? Eu sei que pode chegar um cara e falar assim, Bernardo, para mim eu faço faculdade de TEDs, não foi assim. Então pode chegar um cara e ele contestar a minha resposta, né? Contanto que não xingue ninguém, tá bom, né? Eu aceito, né? Debater sobre isso, tá bom? Mas enfim, obrigado por assistirem o vídeo e até mais. Eu vou divulgar ele no Instagram daqui uns dias, eu acho, espero que tenha um pouquinho mais de visualização. Às vezes parece que eu tô falando sozinho. Mas tá bom, tchau galera.